sou a Tia Arielle e mais uma aula já vai começar! Hoje nós vamos falar sobre meios de transporte. Meio de transporte é tudo aquilo que locomove de um lado para o outro e nos leva para qualquer lugar. Nós podemos classificá-los em 3 meios de transporte: aéreos, terrestres e aquáticos. Aéreos é tudo que está no ar. E terrestre é o que anda pela terra. E aquáticos é na água. Então vamos ver alguns meios de transporte e a sua evolução? Você já parou para pensar quantos meios de transporte nós temos? Como seria ir para nossa escola ou viajar, ir para a praia, outros estados? Antigamente, as pessoas não tinham como fazer isso. Não existia um meio de transporte. Tudo era a pé. Imagina só. Com o tempo, o homem foi criando várias coisas. Então agora nós vamos conhecer alguns meios de transporte e como eles eram antigamente e como são hoje. Preparados? Vamos lá! Nas civilizações antigas, os homens eram nômades, aqueles que viviam se mudando para um lado e para o outro, mas eles faziam isso a pé, moravam em cavernas e não tinham uma casa fixa. O tempo foi passando e eles sentiam a necessidade de caçar e de morar em outros lugares. Então, tudo o que eles faziam era andar a pé. Naquela época, não tinha meio de transporte nenhum. Então, os homens pensaram, temos que resolver essa situação. Até que começaram a inventar. Pensaram direitinho o que nós vamos fazer. Então, o homem decidiu que os animais poderiam ajudar. Foi aí que começaram a adestrar os animais para que pudessem carregar suas coisas. Primeiro foram os cavalos, depois foram os bois, entre outros animais. Eles carregavam todas as cargas pesadas para lá e para cá. Mas com o tempo o homem viu que estava faltando alguma coisa. Então resolveu fazer uma roda. A roda foi evoluindo com o tempo. No começo era de pedra, depois foi de madeira, foi aumentando, ficando diferente, mais fina, mais grossa, até chegar à roda que nós temos hoje, de carro, moto, caminhões. E os homens então inventaram um meio de transporte chamado carroça. A carroça era puxada por animais. Existem até hoje as carroças. Carruagens, carroças, elas ainda existem, são puxadas por tração animal, ou seja, cavalo, boi, essas coisas assim. Depois, com a invenção da roda, o homem inventou também a bicicleta. Olha que engraçado. A bicicleta era bem diferente do que é hoje, né? Foi evoluindo e cada vez está ficando mais diferente, mais moderna. Isso daí que vocês estão vendo era uma moto, a primeira moto. Inventaram um motorzinho bem pequenininho e adaptaram na bicicleta. A moto foi evoluindo a cada dia mais. Foram construindo peças diferentes até chegar no modelo que nós temos hoje. Essa daí é uma CG 125, fabricada aqui no Brasil. Ela foi uma das primeiras motos aqui no Brasil. Hoje em dia nós temos vários modelos e diferentes formas de moto, cada vez mais evoluídas. Para carregar pessoas, construíram também os bondinhos e alguns trens. Eles eram movidos a vapor no começo. Depois tiveram uma injeção eletrônica. Sim, alguns vagões eram até puxados por animais. Mas depois apareceu a Maria Fumaça, que era por vapor, puxada no vapor. Depois, com a evolução, hoje nós temos o trem-bala, que ele é muito usado em outros países. O trem-bala é o mais moderno que tem entre os trens do mundo. O homem também inventou o ônibus. Eles eram bem diferentes antigamente, né? Carregam muitas pessoas. Hoje nós temos ônibus de 2 andares que carregam muito mais pessoas e muito mais cargas do que um dos primeiros. O carro foi evoluindo. Esse era o primeiro carro. Só carregava 2 pessoas. Era bem devagarinho, quase não tinha segurança. Mas então foi evoluindo,
foi ficando mais moderno a cada momento. Os primeiros carros, eles não tinham tanta segurança que tem hoje. Hoje, o homem já inventou várias coisas para mais segurança. Cinto de segurança, airbag, entre outras coisas. E essa evolução foi crescendo a cada dia com o passar da necessidade do ser humano. Hoje temos carro que comporta várias pessoas e um mais moderno do que o outro. O sonho de atravessar os mares não foi de agora. No começo existiam canoas. As canoas são usadas até hoje por algumas pessoas e principalmente pelos indígenas. Elas são transportes pequenos que carregam de um lado para o outro. Elas só conseguem atravessar um rio ou um lago. Os homens construíram barcos e caravelas. Antigamente era movido pela força do vento ou tração de pessoas, quer dizer, as pessoas ficavam remando sem parar. Hoje temos navios muito enormes, grandes, parecem até cidades. Dentro delas comportam várias pessoas. Alguns também são de carga. Surgiu também o submarino, que atravessa os mares por debaixo dele. O homem também teve o sonho de voar. Santos Dumont foi o primeiro homem a voar no mundo. Ele construiu o 14 bis. Com o tempo foi evoluindo. Hoje nós temos várias companhias aéreas, ou seja, companhias que fazem os transportes aéreos, assim também como os helicópteros. Os helicópteros são menores, porém mais velozes e carregam poucas pessoas, mas têm mais velocidades para ir de um lugar para o outro. E os balões infláveis. Esses balões são mais para prazeres. Não são para grandes viagens, mas é bem legal pensar estar no céu, né? O homem tem evoluído com o tempo os meios de transporte e cada vez vem melhorando. E tenho certeza que não acabou por aí. Vamos ver muitas coisas diferentes ainda. Gostaram? Então até a próxima! Tchau!